nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós celebramos a memória de São Vicente de Paulo, homem de Deus, dedicado profundamente à caridade cristã e à assistência aos mais pobres. A sua vida é exemplo de espiritualidade para os diferentes grupos dos vicentinos ocupados no serviço da caridade. Por isso, ao ouvirmos o Evangelho de hoje, que nós também possamos buscar em tudo a vivência da caridade fraterna em favor dos nossos irmãos e irmãs. O Evangelho de hoje de Jesus Cristo segundo Lucas. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar a hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. Partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao ouvirmos o Evangelho de hoje, nós entendemos o seguinte: Jesus toma a firme resolução de ir para Jerusalém. Estava na Galileia. E ele sabe o que o espera no final da sua caminhada, no final do seu percurso. Ao nascer não havia ali lugar na hospedaria. No início da sua pregação foi rejeitado em Nazaré. Agora são os samaritanos que não o recebem. Porém, a definitiva rejeição se dará em Jerusalém. Portanto, mesmo assim, Jesus assume o caminho da cruz. E como os antigos reis, Jesus envia mensageiros à sua frente até a Samaria, para poder ir abrindo caminhos, para poder ir preparando os seus caminhos e anunciando a sua chegada. No templo de Garizim, os samaritanos adoravam a Deus. Ao serem notificados da rejeição, por não recebê-los, os discípulos se deram conta da difícil missão do Messias, da difícil missão de Jesus, que é o servo sofredor. Então, tal como o profeta Elias, eles queriam lançar fogo do céu contra os samaritanos. Porém, a missão de Jesus não é essa. A missão de Jesus é a missão de salvar e não a missão de destruir. E sendo assim, Jesus prossegue com os discípulos a sua caminhada. Também a nossa missão não é a missão de destruir. A nossa missão é a missão de ganhar almas para Deus. A nossa missão é ajudar que também nossos irmãos se salvem. Assim como fez São Vicente de Paulo. A nossa missão é viver a caridade fraterna em favor dos nossos irmãos e irmãs. A caridade deve fazer parte da nossa vida, assim como fez parte da vida de São Vicente de Paulo. A caridade deve ser ideal para nós e para a nossa caminhada de cristãos. Por isso, sigamos o exemplo de São Vicente. Não tenhamos medo de viver a vida caritativa. Não tenhamos medo de estar com os mais pobres, com aqueles que precisam de nós, com aqueles que gritam socorro, porque não tem voz e não tem vez, por aqueles que não têm o que comer, por aqueles que precisam da nossa ajuda. Que seja São Vicente exemplo para a nossa vida, exemplo para o nosso ser cristão. Que também as nossas conferências vicentinas, seguindo o exemplo do seu fundador, seguindo o exemplo de Frederico Ozanam, possam, na vivência da caridade, além do alimento material que bata a fome do corpo, possam também continuar doando o alimento espiritual com o seu exemplo de vida, com o seu exemplo de ser cristão,
com o exemplo de Vicente e de Frederico, levando sempre o sinal da caridade e fazendo dela o ideal para a sua vida e para a sua caminhada de cristão. Que o Senhor Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Senhora de São Vicente, os abençoe, os guarde e os proteja sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.